Sua humildade. Vamos lá, né? É assim que deu um probleminha aí. Agora voltou normal. Vamos lá então. Deus venha abençoar nossa viagem. Indo para Goiânia. Aqui agora nós vamos pegar um trânsitozinho. Mas isso é normal. Deus é perfeito em tudo. Eu fico meditando as bondades, né, que Deus concede para nós, alegria no nosso coração. E isso faz diferença na nossa vida. Não é só coisa ruim que vem na nossa vida, não. São coisas boas também. E essas coisas boas a gente tem que colher, né? Guardar pra gente. E nisso aí que a gente se torna grande, se torna grato com Deus, né? E a gente tem a oportunidade de estar vendo, discernir as coisas, separar as ruins da nossa vida, né? Embora que as ruins vêm primeiro. As ruins, elas manifestam primeiro, mas Deus fez nós a sua imagem, a sua semelhança. Então, é só nós se colocar diante de Deus. E Deus, Ele vai nos conceder tudo que for possível, o que nós precisarmos. Então isso é bom. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor tem sido glorificado na minha vida. Então a gente tem que ser grato. Tem momentos difíceis, tem momentos que a gente não consegue força, mas é só por um momento. Depois a gente vai entendendo e vai sabendo lidar com essas coisas. Então a gente tem tempo para tantas coisas, né? Coisas que não edificam, coisas que muitas das vezes a gente está pensando que está aprendendo para seguir em frente, mas a hora que nós vamos perceber é totalmente oposto, né? Então a gente tem que ficar atento nisso aí. Quando eu estou trabalhando, eu trabalho naquilo que eu gosto de fazer, sabe? Porque além de uma terapia, é o meu sustento também, né? Sustento da minha família. E que Deus tenha abençoado grandemente. A gente tem um sonho da gente. E a gente tem que lutar, né? Essa é a verdade. Mas a Bíblia nos diz, primeiramente, buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ô, glória, hein? Aí eu fico meditando nessa mensagem. Buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Interessante, né, irmão? A gente luta, falar, eu
Foi por meu esforço que eu conquistei isso. O meu esforço eu fiz isso. O meu esforço eu obtive isso. Mas se nós formos olhar aquilo que se concretiza na nossa vida, para nós desfrutar, para nós usar para o nosso uso do dia a dia, né? Seja no alimento, seja nas vestes, seja na nossa condição de andar, em qualquer circunstância. Mas essa palavra, ela tem me despertado. Quando eu aceitei Jesus Cristo, eu tinha um propósito de vencer, de ser guerreiro, de estar sempre disposto para fazer aquilo que for determinado. E no decorrer dos anos, a gente vai se colocando no lugar da gente. A gente vai passando os anos, a gente não vai tendo as forças que a gente tem, né, quando é jovem, quando está na juventude, na força da juventude. Então, hoje, o meu tempo hoje ele é mais diferente. Eu não tenho aquela força mais igual eu tinha para enfrentar, né? Mas o interessante é que com pouca força eu estou obtendo mais resultados. E é aí que eu entro na palavra, né? E eu entendo a palavra. Como que ela é perfeita na nossa vida. A palavra de Deus é para nós. A palavra de Deus, ela é para nos despertar, porque nós estamos numa dormência. Sabe, com os olhos tapados, a mente tapada. Em todos os aspectos que nós pensar de nossa vida. E bom que nós temos a oportunidade, né? De ver, compreender e prosseguir o caminho certo. E nós sabemos que é desse caminho, né? Tem um caminho largo que conduz à perdição e tem um caminho estreito, o que nos conduz à vida eterna. Então Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, mas Deus tem as suas regras. Deus tem os seus estatutos, Deus tem as suas leis, e é perfeito em tudo. E ela abrange todos, tudo. No ser humano, no ser animal, no ser aquático. Então, no ser celestial, são muitas coisas, mas eu vou focar nessa palavra. Primeiramente, buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho um exemplo disso aí da minha vida. Eu buscava incansavelmente na direção dos meus sonhos, do meu projeto. Só que para concretizar os meus sonhos, os meus projetos, tinha muita coisa que tinha que sair, muita coisa tinha que ser renunciada. Nós vamos compreender isso na nossa vida a hora que nós chegar lá na frente e bater a cabeça, quebrar a cabeça.
É um ditado, né, irmão? Não é você chegar e bater sua cabeça. Não. Isso é um modo de nós dizer, né? Nós expressar, mas nessa posição Deus tem nos guardado, porque nós aceitamos Ele como o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. E a partir daí, nós dá toda a liberdade para Jesus operar na nossa vida. E glória a Deus. Os amigos ali carretando os carrinhos ali também. Então, a gente faz muitos projetos para Deus estar na nossa vida. Muitos. E tem projetos que a gente pensa que é de Deus. Tem projetos que a gente deposita todas as nossas forças pensando que Deus está aprovando esse projeto na nossa vida. Mas a hora que nós começamos a caminhar, a hora que nós começamos a pôr tudo na realidade da nossa vida, aí nós vamos se decepcionar com as nossas atitudes, as nossas determinações em determinado tempo da nossa vida. Por pensar errado, por pensar que tudo que está no nosso coração pode ser aproveitado. E o coração do homem, ele é enganoso. Então eu diante de muitas oportunidades que eu já tive e que o meu modo de eu olhar, de eu raciocinar, eu pensava que era para mim, mas acabou não sendo, por eu não estar preparado, por eu não estar, né, na posição de administrar aquilo que... Então daí, irmão, a gente vai enfrentar as consequências, e nessas consequências que nós vamos madurando. Vai ter a oportunidade de consertar muita coisa para que não venha acontecer isso de novo. Oportunidades surgirão, que a Bíblia nos diz, né, que nós temos que buscar primeiramente o Rei do Céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não é as coisas que nós temos que buscar. Oh, glória a Deus. Então, irmão, eu tô sorrindo, eu fico alegre, porque tem hora que a gente não enxerga isso, tem hora que a gente, sabe, fica flutuando, fica com a mente meio vacilosa, né? Vacilando. E dá coisa errada, moço. Aí dá coisa que não presta. Em todos os aspectos que nós pensar. 5 minutinhos de bobeira, você põe tudo a perder. Então a gente tem que ser sincero. Tem que olhar a nossa vida e começar a corrigir. Dedicar mais tempo para Deus, dedicar um coração bom, humilde, né, para aqueles que estão à nossa volta. Tem muitos. Talvez a gente pense que a gente não está sendo olhado, não, mas eu garanto para você que o mundo está nos olhando. Ele está atento no que nós estamos fazendo, pode ter certeza. Ele está ali só esperando um vacilo ali para te dar uma rasteira. É assim que funciona. O mundo, ele não tem misericórdia. Você errou, ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar.
Ele vai te ensinar e de uma forma muito amarga. E muitos, por coração duro, por não enxergar, não ver a situação, ainda resiste ainda. Eu, graças a Deus, Deus tem abrido os meus olhos. Eu já não sou aquela pessoa mais, eu sou outra pessoa. Sou uma pessoa que teve a oportunidade de nascer de novo, né? Em Cristo Jesus. E aí eu busco, em Cristo. Eu busco fazer o do melhor para mim. Do melhor. Por que eu falo para mim? Porque, irmão, se nós for meditar mesmo a oportunidade que Deus nos deu aqui nessa terra, todas as oportunidades que nós temos, seja a oportunidade de nós fazer o bem, ou seja a oportunidade de nós fazer o mal, ela volta para nós. Pode ter certeza. É a lei da semeadura. Que nós plantar, nós vai colher. Então, a partir desse momento, por eu ainda ter um pouquinho de força, né? Um pouquinho de fé, eu fui buscando o lado certo, o caminho certo. E graças a Deus, Deus tem feito as suas obras na minha vida. E eu tenho um entendimento que a gente não pode se desesperar por aquilo que Deus vai nos ofertar. Que Deus vai projetar para nós. Porque nós somos servos. E a partir do momento que a gente entender o que é servir, o que é estar disponível, as coisas vão se direcionar para outro lado. É por isso que o adversário, ele não quer, o adversário da nossa alma, né, que vamos deixar claro, porque ele é oculto. Se nós não abrir os nossos olhos espirituais, nós não vamos ver isso. Ele não quer que nós sejamos felizes. Ele não quer que nós obtenha aquilo que nós temos projetado no nosso sonho. E aí começa a luta, a batalha, né? O mal querendo destruir e a gente buscando de Deus, as coisas é diferente. Deus tem compromisso conosco. Deus, ele tem compromisso com o seu povo para buscar, para Deus ter oportunidade na nossa vida para nós entender, porque não adianta também Deus fazer e nós não reconhecer, não enxergar, não vai adiantar, vai ser em vão. E Deus não vai perder tempo com pessoas assim, pode ter certeza. Deus não perde tempo com quem não tem compromisso com Ele. Não vai adiantar, Ele não vai perder o tempo dele. O tempo dele é precioso. O tempo dele é para ir de encontro àqueles que o servem, aqueles que lhe obedecem, aqueles que estão com seus corações quebrantados. Então, é nessas horas que a gente tem que meditar. Que lado nós está, né? O que nós escolheu para a nossa vida? O que nós está vendo? Aonde está a oportunidade para nós? Eu vi que a oportunidade estava para mim consertar. Para mim, ser nas mãos de Deus trabalhado.
É. Graças a Deus, glórias a Deus. A gente é com o passar do tempo, não é do nosso tempo. Deus ele não está exposto ao tempo. Deus, ele não é limitado. E nós já somos, né? Deus, nós já estamos expostos ao tempo, nós somos limitados. Nós, uma hora que nós nascemos, nós vamos tornar criança, depois adolescente, depois de adolescente, adulto, e depois de adulto nós vamos chegar naquele ponto que muitos têm corrido, né? Na nossa velhice. Tem muitos que não aceitam isso não, quer ficar novo, não quer estar exposto ao tempo não, mas não tem como nós corrermos, não tem. Agora Deus não, Deus ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será o mesmo para a eternidade. Então, isso significa que Deus não tarda, Deus não vem adiantado, Deus vem na hora certa, no tempo certo. E esse tempo chegou na minha vida, glórias a Deus, né? Porque eu estava precisando. E a Bíblia diz que Jesus veio para os enfermos, né? E eu tinha várias enfermidades. E essas enfermidades estavam prestes a me matar. Porque aos olhos espiritual, nós podemos enxergar isso. Porque nós somos limitados, as nossas forças acabam, o nosso vigor acaba em determinada situação. E Deus tenha misericórdia para mim não ser destruído com esse mundo. E me concede essa oportunidade. Eu estar adorando Ele, estar louvando o nome dEle na minha vida. Então, eu sinto que é uma diferença. Há uma diferença daquela vida que eu tinha na minha juventude e a que eu tenho hoje. Então, a gente tem que meditar nisso. Não é só ficar levando porrada, levando soco, Não. Você vai ter a oportunidade de você ter os recursos que você precisa. É Deus que vai nos conceder. É Ele que vai acrescentar na nossa vida. Vai acrescentar os anos, vai acrescentar o vigor, vai acrescentar a força, vai acrescentar a nossa fé, vai acrescentar a nossa coragem, vai acrescentar o que nós precisar de recursos. Ele vai acrescentar, mas nós temos que buscar primeiramente o Reino do céu. E aí sim, Ele vai ter compromisso com nós. Ele não vai estar perdendo tempo com as nossas atitudes mal desejadas, né? Então, irmão, estou muito alegre, muito feliz. Nessas viagens aí, eu medito muito. O Senhor tem feito, né? Os livramentos que Deus dá. Pessoas que contam os testemunhos delas. Como que Deus interviu na situação deles. E para tirar eles daqueles calabouços. Aí eu fico me deparando, né? E eu também não fui diferente não. Deus também teve misericórdia de mim, da minha família, né? Então, esses dias que nós estamos vivendo é um dia de muitas
incerteza, sabe? Muita mentira, muito desamor. Então isso é perigoso. Isso não é bom para o homem. Não é o estado original do homem. Isso aí é para nós perceber, isso não é normal. Uns anos atrás a coisa já era mais light. Mas agora o trem já está mais tenso. Aí eu fico pensando daqui mais uns 10 anos. Como é que vai estar? O povo não quer ouvir a palavra de Deus. E se não quer ouvir a palavra de Deus, não vai receber a presença dele. Então, a gente tem que atentar para isso. Para nós ter diante do Senhor a direção, diante do Senhor, né, as escolhas boas, para nós não arrepender. E a nossa vida não é só ficar arrependendo. A nossa vida, nós tem que estar disposto a aprender do Senhor. E Ele é misericordioso para nos entender. O Senhor, Ele nos compreende. Então eu me alegro muito, irmão. Muito. Coisas que eu penso que eu não vou alcançar, que não é para mim. Quando a fé, Deus prepara e eu alcanço. Então eu aprendi isso. A gente tem que trabalhar, a gente tem que lutar, tem que perseverar. Mas isso não significa que é pela nossa força, não. Não adianta. Você trabalha, depois você gasta com medicamento, depois você gasta com enfermidade. Mas se eu não tiver com recurso para me cuidar da minha saúde, não, irmão, eu não estou falando, não é nesse sentido. Eu estou falando no sentido de nós pensar que só o dinheiro vai resolver. Tem coisas que o dinheiro não resolve. A saúde nossa, elas, muitas vezes, nós tá doente é espiritual. A doença espiritual. E o remédio espiritual é Deus. E eu vou falar para você que a gente, quando a gente está com os olhos abertos, com entendimento, nós não vai deixar chegar nesse ponto crítico, nessa situação de nós tá usando alguma coisa e não ser útil. Não surgiu o efeito que tem que surgir, né? Tem que fazer. Mas não pode chegar a esse ponto. A ignorância, ela tem um limite. E da cegueira. Então, nós temos que abrir o nosso olho, abrir o nosso entendimento e ver realmente o que Deus requer de nós. Qual posição que nós temos que chegar até Ele. Então, o foco é esse. Não é de nós que vai ser a diferença. É de Deus. Deus, Ele olhar para a nossa causa e ter misericórdia de nós, aí ninguém vai segurar Ele operar na nossa vida. Ninguém vai ter o poder de... Porque Ele preparar para nós vai ser para nós. E eu fico assim olhando assim a minha volta, né, as pessoas, como que as pessoas elas estão muito assim ansiosas com as coisas, vai fazer as coisas, não tem tempo, tem que fazer as pressas, correndo, e muitas vezes não é propício, não dá para a pessoa fazer as coisas correndo, e ela vai ter prejuízo, vai caçar um culpado, mas o culpado é nós mesmos.
tem outra desculpa. Deus está falando, busca o reino, busca a sua justiça, porque tem coisa ruim aí, tem coisa errada aí, tem injustiça. A injustiça você tem que buscar a justiça. Então é assim que Deus nos desperta. É assim que Deus nos orienta. E a Bíblia, ela vem tratar a nossa situação, a nossa posição, é na escolha. Nós temos o livre-arbítrio de escolher, de ouvir, de falar. É assim que funciona. Não é aquela coisa, sabe, que uns têm, os outros não têm, porque um merece mais, o outro merece menos. Não é assim. É porque um se dedica mais e busca. Ele enxerga onde ele tem que pôr o pé, ele enxerga onde ele tem que recuar, enxerga. Então aí vai indo, as coisas dão certo. Ele não está batendo cabeça, não está aí levando a vida de qualquer maneira, que vai chegar a conta uma hora. Né? Hoje está cumprindo a palavra de Deus. É pai contra filho, é filho contra pai, é reino contra reino, nação contra nação, né? É lar, família contra família. Então, a gente tem que despertar. A gente não pode ignorar aí e levar como normal. Hoje está assim, mas amanhã já está pior. Porque nós não atentou, nós não se corrigiu. Então, o Senhor, ele é muito positivo na nossa vida. É perfeito. De tudo que nós pensar. É hora que nós pensamos que vai surpreender Deus, quando a fé nós estamos sendo surpreendidos por Deus, porque Deus, muito antes de nós abrir a nossa boca para pedir, já sabe o que é que nós queremos, o que nós vamos pedir. Então, não tem como você estar à frente de Deus. Nada. Não tem. E muitos querem estar à frente de Deus, querem fazer o que Deus não mandou, fazer o que Deus não falou. Então, a gente tem que despertar para isso. A gente tem que ter uma direção.